Daremos início ao evento Esporte Adaptado e Paralímpico de Inverno, organizado pela Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada, SOBAMA. Vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou a professora Josley, mediadora desse evento. Estou no enquadramento da tela sentada, sou branca, tenho cabelos e olhos castanhos claros, estou com o cabelo preso no formato de um coque e uso óculos. Estou usando um vestido colorido com imagens de flores. Atrás de mim tem uma cortina no tom claro. Na tela se encontram os professores Flávio e Taylor, palestrantes deste evento. Essa ação faz parte de uma proposta em apresentar trabalhos de professores das 5 regiões brasileiras, e aqui estamos representando a região Nordeste, local de onde os palestrantes são oriundos. Gostaria de agradecer, em nome da presidente da SOBAMA, professora doutora Vanessa Helena Santana Dalladea, a presença dos palestrantes que se propuseram contribuir com este momento. Iniciaremos com a fala do professor Dr. Flávio Anderson Pedrosa de Mello e, em seguida, passamos a palavra para o professor doutorando Taylor Brian Lavinsky Pereira. O professor Dr. Flávio Anderson Pedrosa de Mello é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Alagoas, possui especialização em Educação Física na Educação Básica, Faculdade Integrada Tiradentes, FITS, mestre e doutor em Educação Especial pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, UFSCar, pela Universidade Federal de São Carlos. Tem atuado principalmente nas temáticas Educação Física, Esportes Adaptados e Paralímpicos, Handebol e Handebol em Cadeiras de Rodas, Iniciação Esportiva, Atividade Física e Educação Especial. Atualmente é professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Alagoas, IFAL, Campus Palmeira dos Índios, Alagoas, e coordenador do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas na PNE, nessa mesma instituição. A atual representante de handebol em cadeira de rodas da Confederação Brasileira de Handebol, CBHB. Professor Flávio, passo a palavra para o senhor. Josley, muito obrigado. Agradeço primeiramente pelo convite, né? Agradeço também a SOBAMA. É uma grande satisfação estar aqui, podendo contribuir mais uma vez com a entidade que tem uma importância grandiosa em minha vida. E, mais uma vez, estou aqui para tentar contribuir e falar de uma temática que está totalmente entrelaçada também ao meu dia a dia, à minha vida, né, que é o handebol em cadeira de rodas. E hoje eu tenho a intenção de apresentar aqui para vocês um pouco, de maneira objetiva, tentar ser objetivo, mais objetivo bastante aqui é possível, para falar um pouquinho sobre o handebol em cadeira de rodas na atualidade, né? Então, gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, pelo convite e dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Tá bom? Então, vamos nessa, vou iniciar aqui, vou colocar os slides e a gente vai falar um pouco sobre o handebol em cadeira de rodas na atualidade. Então, muito obrigado, Josley. Vou dar início. Então, pessoal, eu gostaria de dar uma confirmação, se vocês estão vendo os slides, para não cometer nenhum equívoco. Flávio, eu acredito que ele não está aparecendo para nós aqui. Seria interessante você sair e entrar novamente com a solicitação, tá? Então, para a tela, compartilhar.
E agora? Sim, sim, já aparece para nós, sim. Maravilha, está em formato de apresentação. Tá bem. Então, pessoal, vou falar um pouquinho aqui. Eu sou o Flávio Melo, sou professor do Instituto Federal de Alagoas, né? Atualmente me encontro no campus Murici, acabei de fazer essa remoção, estou em uma outra localidade. E hoje vou falar um pouco do handebol em cadeira de rodas. Atualmente também eu tenho contribuído na Confederação Brasileira de Handebol, que é a entidade que hoje desenvolve o handebol em cadeira de rodas no país. Também tenho contribuído na Confederação do Sul Centro-América de Balonmano, né, que é a COSCABAL, e também na Federação Internacional de Handebol, IHF, na mesma modalidade. Hoje eu tento trazer para vocês um pouco das atualizações e muitas coisas que têm acontecido nos últimos anos. Não tem como a gente falar de handebol em cadeira de rodas sem falar da pessoa que abriu muitas portas para essa modalidade no país e, sobretudo, também para mim, né, quando eu tive a oportunidade de conhecer em 2010. Décio Calegari, né, a pessoa que em 2005 cria o handebol em cadeira de rodas, né, na formatação com 4 atletas e com 7 atletas, né, que com 7 atletas está extinta essa modalidade. Na atualidade vocês vão perceber o porquê, mas o HCR4 ele que foi criado por ele, né, ele ainda hoje continua extremamente forte. Então, Décio Calegari, não tem como a gente falar de handebol em cadeira de roda no Brasil sem falar da pessoa que foi abnegada, lutou pelo desenvolvimento dessa modalidade, e que um grande amigo que infelizmente não está aqui conosco, mas que merece todo o reconhecimento de todos os seus esforços. Então, esse é Décio Calegari, um amigo que lutou muito pela modalidade. E também falar um pouco das vivências, dos meus envolvimentos com essa modalidade. Essa modalidade, ela inicia comigo, né? Eu tenho a oportunidade de vivenciar de verdade. Em 2012, já trabalhava em Alagoas, em Maceió, já tentava, mas tinha muita dificuldade. Começo em 2012, lá na Universidade Federal de São Carlos, juntamente ao processo de mestrado, né, em que eu fui orientado pela professora Meide Abreu Van Munster, e nesse período aí, 2012, a gente tem várias vivências, campeonatos nacionais, campeonatos paulistas, títulos, algumas derrotas também importantíssimas para o nosso crescimento e o desenvolvimento, a coordenação do projeto, né, que é o PROAFA na época, na modalidade, né, tive a oportunidade de coordenar durante o tempo. Foi uma oportunidade e uma vivência grandiosa para hoje se sentir um pouco mais capacitado para tudo isso que a gente tem vivido hoje, né? Então, com convocação para a seleção brasileira à época, né? Então foi bem legal. Aqui alguns amigos, inclusive o querido amigo que eu tenho o maior orgulho de estar aqui com ele no dia de hoje, né? Que é o Taylor, está aqui comigo na foto. Também lutamos muito pela modalidade, e hoje ele, além da modalidade, vai falar um pouco para a gente de outra modalidade esportiva grandiosa que ele tem vivenciado. Então, uma grande satisfação estar aqui com você, Taylor. Então, São Carlos foi fundamental aí em minha vida no handebol em cadeira de rodas. Algumas vivências também com a seleção brasileira no Mundial de 2013, organizado pela Abracá à época. Então, ainda não tinha o apoio da Federação Internacional e, portanto, a Abracá, como a Associação Brasileira de Handebol em cadeira de rodas, toma a frente para tentar desenvolver essa modalidade no mundo, olha só. E foi importantíssimo, né, encabeçado pelo Décio Calegari. Naquele momento eu tive a oportunidade de em meio ao mestrado, tive a oportunidade de ser convidado a fazer parte como auxiliar técnico do próprio Décio Calegari na modalidade HCR7. Foi incrível, né, aquela experiência. Então, passando um pouco aí das vivências, né? Depois disso, em 2015, eu volto para Alagoas, passo no concurso do Instituto Federal e não poderia sair de mim o handebol em cadeira de rodas. Em 2016, a gente já inicia de novo e começo a fazer pela primeira vez o handebol em cadeira de rodas em Alagoas.
Em 2017 a gente faz algumas competições, inclusive regionais, trazendo o pessoal de Sergipe, e aí aqui todos os amigos, atletas amigos que também fizeram parte já de lá e ainda hoje continuam conosco na modalidade, que hoje se transformou no HCR Sem Limites, né, que é o Handebol em Cadeira de Rodas Sem Limites, um projeto em parceria com a Federação Alagoana de Handebol, em parceria com a ADEFAL, em parceria com o Instituto Federal de Alagoas, e aí estão os atletas, colaboradores do projeto, então estamos de mão dadas assim, né, para participação aí em competições, em desenvolvimento da modalidade aqui em Alagoas. Tá? Então, esse é um projeto que eu tenho encabeçado, juntamente ao Bruno, ao Ricardo e outras pessoas que têm colaborado, aí, Yasmin e todos os atletas. Inclusive, no ano passado, nós tivemos a oportunidade de nos fazer presente na maior competição do país, que é o Campeonato Brasileiro de Handebol em Cadeira de Rodas, organizado pela Confederação Brasileira de Handebol, a CBHB, e aconteceu no maior, né, palco brasileiro do paradesporto, do paralimpismo, que é o CT Paralímpico, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí está a nossa equipe de Alagoas que esteve presente. Eu não pude estar à frente da equipe porque estava em um papel um papel juntamente de organizador, né, mas a equipe teve firme e forte lá, com representatividade, com o Bruno à frente da equipe, e foi extremamente importante para o desenvolvimento do esporte no Nordeste e também, sobretudo, em Alagoas, tá? Então, estão aí os nossos representantes. Então, vamos falar um pouco aqui sobre o handebol em cadeira de rodas, como ele se encontra na atualidade, né? Hoje, na Confederação Brasileira de Handebol, nós temos o seguinte organograma. Nós temos o Comitê de Handebol Adaptado, ao qual eu tenho presidido, e tem também o grupo de trabalho, né? Os grupos de trabalho de handebol em cadeira de rodas. O grupo de trabalho de handebol em cadeira de rodas, na atualidade, tem contado com a presença, além de mim, tem o Rudney Ueso, o Adilson Rocha, o Marcelo, a Cristiane Kruger e também o Samuel Macena e o Roque também. Então, essas pessoas hoje têm se esforçado bastante pelo desenvolvimento dessa modalidade. E, além disso, o foco é que o Comitê de Handebol Adaptado possa também abrir portas para outras formatações de handebol, tá? Como, por exemplo, para pessoas com deficiência intelectual. No entanto, hoje o foco maior tem sido no handebol em cadeira de rodas, por ser uma modalidade que é reconhecida mundialmente pela Federação Internacional de Handebol, a IHF. Tá bom? Então, qual que é a estruturação do handebol em cadeira de rodas mundialmente hoje? É a Federação Internacional, a IHF, aqui no continente, né, no continente sul-americano, né, e centro-americano, a COSCABAL, que é a Confederação de Sul e Centro-América de Balonmano, e também, em seguida, ligado à COSCABAL, temos a Confederação Brasileira de Handebol, a CBHB, que hoje é responsável pelo desenvolvimento do handebol em cadeira de rodas no Brasil. Então, além disso, tem as federações estaduais de todos os estados do Brasil que estão ligados à CBHB e que, portanto, estão direcionados a desenvolver a modalidade no país. Então, você que tem a sua equipe, hoje, que tem uma equipe de basquetebol em cadeira de rodas, que quer conhecer, quer desenvolver o handebol em cadeira de rodas no Brasil, a gente indica que busque, né, o grupo de trabalho de handebol em cadeira de rodas, entre em contato também por meio das suas federações de Santa Catarina, do Paraná, e busque contato com a confederação, e a gente vai fazer de tudo para apoiar o desenvolvimento da modalidade no seu estado, tá bom? Atualmente, o handebol em cadeira de rodas, ele é praticado em duas formatações mundialmente, tá? Temos o HCR4, modalidade genuinamente brasileira, criado pelo querido Décio Calegari, que eu falei anteriormente, e que é uma modalidade espetacular, não só pelo fato de eu estar dizendo, mas ela é espetacular por todos os movimentos que existem, os gols duplos, o giro de 360 graus, a espetacularidade, a atratividade da modalidade em si. E o HCR6 é uma modalidade mais jogada, que foi desenvolvida mais na Europa, e é uma modalidade com 12 atletas, gente de quadra, então é uma modalidade mais parecida com o handebol convencional. Já o HCR4 não, é uma modalidade que é escolhida pela Federação Internacional para ser a modalidade paralímpica, porque, sim, a Federação Internacional está lutando para tornar o handebol em cadeira de rodas uma modalidade paralímpica, né? Agora, em 2023, nós estávamos entre as 33 modalidades esportivas que foram escolhidas
né, quer dizer, que estavam lutando para ser paralímpicas, então não foi dessa vez ainda, mas o handebol em cadeira de rodas já está se propondo a fazer parte dos Jogos Paralímpicos, sim, com o HCR4, por ser uma modalidade extremamente rica, né, com maior possibilidade de desenvolvimento do masculino, do feminino, pela quantidade, maior desenvolvimento pela quantidade inferior de cadeiras e, portanto, facilita o desenvolvimento da modalidade no mundo inteiro. E o HCR4 foi escolhido pela IHF para ser essa modalidade aí, que nós veremos logo nos Jogos Paralímpicos. Esse é um grande sonho. Aqui, né, se vocês conseguirem apontar aqui para o QR Code, no QR Code vocês conseguem ter acesso aos livros de regra em português no site da Confederação Brasileira de Handebol. Tá bom? Então, tem tanto o HCR4 como também o HCR6. E se precisar de maiores informações, é só entrar em contato conosco. Daqui a pouco eu vou passar o meu contato. Então, pessoal, o HCR4, né, que é chamado internacionalmente de four-side, 4 de cada lado, né, é uma modalidade que foi criada e é desenvolvida para todos, porque masculino e feminino facilita o desenvolvimento, a quantidade de pessoas. Ela é criada no Brasil para o mundo, é atrativa, é midiático. Os atletas são protagonistas e fazem coisas espetaculares, gols duplos, giros, gol de goleiro, que vale 2 gols também, gênero masculino e feminino, né? Então é dinâmico, estratégico, ágil, os gols e movimentos são espetaculares e o menor custo que facilita o desenvolvimento dessa modalidade. Então, sendo bem objetivo, essa modalidade ela é jogada literalmente com 4 pessoas. Por isso, seu nome é HCR4, de handebol em cadeira de rodas, com 4 pessoas. Então, ela pode ser praticada tanto no gênero masculino como no feminino, em separado, e também, em algumas ocasiões, no misto também, como foi no Campeonato Mundial que aconteceu em 2022, que eu falo a seguir. Então, a bola feminina é o tamanho 2, a bola masculina é o tamanho 3, né, e essas são as regras da federação, né, embasadas nas regras da Federação Internacional. O handebol em cadeira de rodas, ele possui os gols espetaculares, ou seja, gols que valem 2 pontos, que se embasam também no handebol de praia, né, mas que tem as suas características próprias pela utilização da cadeira de rodas esportiva. E o gol com giro de 360 graus, ele vale 2 gols. O gol de goleiro, ele desde sua área, né, ele também vale 2 gols, não é fácil, a quadra é bem ampla. E o gol de 7 metros também vale 2 gols, né, que é a penalidade. A quadra é a mesma do handebol indoor, com 40 por 20 metros, e a trave tem 1,70 m por 3 metros. Então, essa é a formatação. Então, a classificação esportiva ela tem 4 classes, classe 1, 2, 3 e 4, onde a soma dos 4 atletas dentro de quadra não pode exceder 12 pontos. Então, é basicamente isso aqui, de forma bem resumida. Tá? Então, quem é que pode praticar o handebol em cadeira de rodas? Pessoas com deficiência física em geral, amputações, sequela de pólio, lesão medular, paraplegia e por aí vai, né? Má formação, paralisia cerebral e por aí vai. Então, em relação à trave, que ela tem 1,70 m, ela pode ter o tamanho adequado mesmo, como vocês veem aqui na foto, essas traves em branco e vermelho, mas também podem ser utilizada uma placa de 30 centímetros por 3 metros, que ela é uma placa redutora, que facilita também, né, possibilita, né, quem não tem a condição de ter a trave específica, colocar a placa e conseguir jogar a modalidade. Tá bom? Então, além disso, em relação ao uniforme, todos os atletas utilizam o mesmo uniforme, então o goleiro ele não tem um uniforme único. E, portanto, qualquer um pode ser o goleiro na dinâmica do jogo. Tá bom? Além disso, atrás das cadeiras tem-se as classificações de cada um. Então, em verde está os atletas com classe 1, ou seja, atletas com pontuações menores e com menor mobilidade, e classe 2 em amarelo, classe 3 em azul, né, com um papel com essa cor atrás, e classe 4 em vermelho. Diante disso, vocês conseguem ter a noção, o árbitro consegue ter a noção, né, e todos os que estão assistindo conseguem ter a noção qual a classe de cada atleta. Bom, então, a classificação funcional do handebol em cadeira de rodas, ela vai de 1 a 4 e, portanto, classe 1 é onde se tem menor funcionalidade, são atletas com maiores comprometimentos físicos, né, ou seja, menor funcionalidade. E 4 pontos são atletas com a maior funcionalidade, é exemplo de atletas com amputações, tá bom?
Então, o handebol em cadeira de rodas tem um máximo de 12 pontos, né, como já foi citado anteriormente. O exemplo aqui disso é o seguinte, um atleta com 4 pontos, outro atleta com 4 pontos já faz 8 pontos, mais um atleta com 4 pontos, não vai ser possível, porque já ia exceder os 12. E mais um atleta com 2 pontos e outro com 2 pontos. Assim a gente excede, a gente chega no máximo da pontuação, que são atletas com a soma dos 4 atletas até 12 pontos, tá bem? Dentro de quadro. Então, essa é a lógica de funcionamento da classificação funcional no handebol em cadeira de rodas, HCR4. E também nós temos os gols espetaculares, que é o gol com giro de 360 graus, o gol de goleiro e o gol de 7 metros, que vale 2 pontos também. Então, como funciona esse gol com giro de 360 graus? Basicamente, um giro de 360 graus completo, com utilização de uma mão só na cadeira para fazer o giro. Tá bem? Então, é basicamente isso e a execução do arremesso. Então, só mais uma vez, o giro de 360 graus, e o arremesso em seguida propicia um gol duplo, né? Não é simples, porque nenhuma equipe vai deixar você fazer isso, ou vai tentar impedir a todo custo. Então, não é fácil de acontecer, mas quando acontece é espetacular, porque normalmente é um momento de muito êxtase ali, que todo mundo está querendo ver isso acontecer, né? Então, aqui é um exemplo do giro de 360 graus do Jaiminho lá, do Paraná, onde ele inicia literalmente de frente, faz o giro completo, utilizando somente uma mão, e executa o arremesso. Tá bom? E aí vale 2 pontos. Agora, o gol de goleiro, desde a sua área, o arremesso desde a área do goleiro, ele executa o arremesso, e se a bola entrar, vale 2 pontos também. Então, isso vai dar uma dinâmica onde você tenta atacar com 4 jogadores na superioridade numérica, mas se perder a bola, vai ter a possibilidade de levar um gol duplo. O gol de 7 metros, que basicamente é o arremesso de 7 metros, portanto, a modalidade fica mais veloz e se você tenta impedir, chegando atrasado, você tentar impedir o atleta e fazer a penalidade, vai poder levar 2 gols. Então, isso vai dar uma dinâmica diferente também na modalidade e é muito disputada atualmente. E em casos de empate, em caso de empate em qualquer um dos sets, e isso aí a gente pode ir conhecendo com maior facilidade depois, se tiverem dúvidas e forem buscando maiores informações, vocês vão entender melhor. Os shootouts são as penalidades, não tem disputa de 7 metros, tem disputa de shootouts. Os shootouts é o atleta contra o goleiro. E aí ele sai batendo a bola desde do meio da área até enfrentar o goleiro. Então ele sai batendo bola e o goleiro está lá para impedir. Lembrando que as regras do jogo estão valendo aqui totalmente. Então, se a bola bate na cadeira e vai para fora, perdeu o shootout. Então, o shootout sai batendo a bola no meio da quadra, enfrenta o goleiro. Se o goleiro pegar a bola bem, se for gol, bem, melhor para a equipe que está arremessando. E ele pode fazer, Flávio, fazer o giro de 360 graus? Pode fazer sim. E aí vai valer 2 gols também, isso dá uma dinâmica também bem legal a modalidade. Tá bom? Então, de forma geral, essas são as características do handebol em cadeira de rodas na atualidade, como ele é jogado mundialmente. Tem se desenvolvido muito na América do Sul, também tem se desenvolvido mundialmente também, na Europa, na Ásia, temos representantes na África atualmente também. E o Brasil teve a oportunidade de, em 2022, fazer parte, estar presente no Campeonato Mundial de Handebol em Cadeira de Rodas, o primeiro Campeonato Mundial da Federação Internacional, que foi organizado por ela e foi um Campeonato Mundial de Handebol em Cadeira de Rodas 4, né? Então, realmente, um grande orgulho, motivo de um grande orgulho de ver essa modalidade criada no Brasil, sendo a principal modalidade mundialmente, e que a gente pôde, usufruir da nossa experiência também e podemos nos sagrar os primeiros campeões mundiais do handebol em cadeira de rodas da Federação Internacional de Handebol. Tivemos essa
essa oportunidade. Vou colocar aqui um videozinho, espero que fique legal, tá bom? Então, sim, o Brasil é o atual campeão, e esse ano, em setembro, né, de 15 a 22 de setembro, estaremos no Egito, mais uma vez, em busca do bicampeonato mundial. Aqui toda a delegação, os que tiveram presentes, os que estiveram um pouquinho mais distantes, mas que fazem parte do processo, e nós estivemos lá no Egito e fomos campeões. A disputa final foi contra o próprio Egito, um jogo extremamente difícil. Nós acabamos indo até para o shootout, como vocês puderam ver, né? A disputa foi o shootout e o Brasil se sagrou campeão, ainda bem. Então, vamos lá. Então, só para a gente começar e finalizando, a gente sabe que o tempo é curto, e para ficar mais dinâmico aqui, a gente segue com a luta pelo desenvolvimento do handebol em cadeira de rodas no Brasil. No ano passado, em 2023, a gente teve a oportunidade de fazer uma competição muito legal, o Campeonato Brasileiro de Handebol em Cadeira de Rodas, que aconteceu lá no CT Paralímpico. E lá nós conseguimos criar a primeiro grupo de árbitros, nós conseguimos fazer uma competição masculina e feminina, como já fazia um tempo que a gente não via uma disputa feminina, e que a gente busca, um dos carros-chefes, né, tentar o desenvolvimento do feminino, e que nós vamos sim conseguir, porque tem sido essa luta aí que a gente tem buscado para desenvolver o feminino também no Brasil e no mundo, tá certo? Então aqui nós contamos com 8 equipes masculinas, 3 femininas, foi uma competição com representantes de 3 regiões do país, né, Nordeste, Sudeste e Sul, e queremos logo poder contar com representantes de todas as regiões. Aqui nós temos o QR Code da TV CBHB, onde vocês podem assistir todas as modalidades, né? Isso é no YouTube, vocês podem assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro que está disponível lá, tá certo? E para não perder a oportunidade do Merchan, né? O Campeonato Brasileiro de Handebol em Cadeira de Rodas vai acontecer de 29 de julho a 2 de agosto, lá no CT, né, a gente já está armando a barraquinha lá, no CT do Comitê Paralímpico Brasileiro, lá em São Paulo, e mais uma vez nós estaremos lá com a representação de diferentes estados, vai ser uma competição maravilhosa, e todos estão convidados a estarem presentes no período, tá certo? Então aqui está meu contato, podem mandar mensagem sem nenhum problema, a gente pode conversar um pouco sobre o handebol em cadeira de rodas, ou muito também, e falar mais sobre a importância da modalidade e tudo que vocês precisarem, tá bom? Estou à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando um pouco sobre a modalidade que eu amo, sobre o que se confunde com a minha vida, e agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Professora Jordei, o seu áudio está desligado. Flávio, muito obrigada pela sua apresentação. A gente fica muito feliz de ver o Nordeste desenvolvendo ações direcionadas ao esporte adaptado. Então, eu gostaria de parabenizá-lo por todo esse envolvimento.
e espero realmente que cada vez mais a modalidade de handebol em cadeiras de rodas cresça e se desenvolva e que acredito que seja uma das metas, se torne um esporte paralímpico. Ok? Muito obrigada. Agora eu vou passar a fala para o professor Taylor. Antes, vou só fazer uma apresentação. Professor Taylor Brian Lavinsky Pereira, doutorando e mestre em Educação Especial pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos, licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual de Santa Cruz, bacharel em Educação Física pelo Centro Universitário Claretiano, treinador de para-esqui cross-country junto à Confederação Brasileira de Desportos na Neve, colaborador no projeto Atividades Físicas Esportivas e de Lazer Adaptadas, PROAFA, da UFSCar, membro do Núcleo de Estudos em Atividade Física Adaptada, NEAFA, e membro da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada, SOBAMA, representante estudantil da Federação Sul-Americana de Atividade Física Adaptada. Passo a palavra ao professor. Boa noite, muito obrigado, Josley. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer para mim divulgar um pouco da modalidade, né? Vou falar um pouquinho sobre o para-esqui cross country aqui. E aí eu queria agradecer o convite, né, a Josley e a SOBAMA, para estar divulgando, apesar da gente não conseguir ainda desenvolver a modalidade no Nordeste, é um dos objetivos, né, que a gente consiga difundir cada vez mais ela. E eu, como baiano, estou aqui hoje para representar a nossa modalidade. Vou me descrever aqui rapidinho. Eu sou uma pessoa parda, tenho os cabelos longos, mas agora ele está amarrado com um coque. Estou usando uma camisa verde e amarela do Brasil, do Comitê Paralímpico. Tenho barba. Ao fundo está uma parede amarelo, meio branco, com uma cortina preta. Então, como eu falei, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Só um instante. Aí, vamos lá. Então, como eu falei, né, vou falar um pouquinho hoje aqui sobre o para-esqui cross country e como a gente desenvolve essa modalidade no Brasil, né, que curiosamente é uma modalidade de inverno, uma modalidade de neve. Depois desse slide, tinha uma breve apresentação minha, mas eu vou pular ela, né, como a Josley já me descreveu super bem. Queria só adicionar mais duas coisinhas, né, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser um dos treinadores da equipe brasileira nos Jogos Paralímpicos de Beijing 2022 e venho aí auxiliando a equipe brasileira, né, nas etapas de Copas do Mundo desde 2018. Então, o que seria o para-esqui cross country, né? Esse nome longo, comprido e difícil. O para-esqui cross country é uma modalidade paralímpica de inverno praticada sobre a neve e internacionalmente ele é regulamentada pela FIS, a Federação Internacional de Esqui, né, que regulamenta aí as modalidades de neve, tanto paralímpicas quanto as modalidades convencionais. Tá? Então, o para-esqui cross country é uma modalidade adaptada do esqui cross country, né, que seria a modalidade convencional para pessoas sem deficiência. E aqui no Brasil, ela é regulamentada pelo CPB, né, o Comitê Paralímpico Brasileiro, e a CBDN, a Confederação Brasileira de Desportos na Neve. Ela é uma modalidade organizada por categorias de gênero e classe esportiva, tá? Então a gente tem aí divisão, né, de homens e mulheres e classes esportivas. É uma modalidade de endurance. Então o que quer dizer isso, né? Modalidade de endurance é uma modalidade que os atletas eles percorrem longas distâncias. Essas distâncias aí variam, que chegam até 20 quilômetros dentro do programa paralímpico. O percurso, né, para a gente ter uma ideia, são percursos com altimetria variada. Então, em um percurso, né, em uma pista de para cross country, você vai encontrar retas, subidas, descidas. Então, são percursos bem duros de ser praticado, né?
Então, os atletas, eles utilizam esquis e são impulsionados, né, por bastões, como vocês podem visualizar nas imagens, e é praticado em 2 estilos, estilo clássico e livre. E quem são, né, as pessoas elegíveis, né? Qual a elegibilidade para praticar nessa modalidade? Essa modalidade, basicamente, praticam pessoas com deficiência física e pessoas com deficiência visual. E aí a gente tem divisões, né, para poder a gente aí categorizar essas pessoas dentro de classes esportivas. E dentro do Para-Esqui Cross Country, a gente tem 3 grandes categorias, né? O que seriam essas 3 grandes categorias? Seria a sitting, aquela categoria destinada para pessoas que competem sentado. Como vocês podem observar aqui, a atleta Oksana, ela vai sentada em um equipamento que a gente chama de sit ski. Então, basicamente, esses atletas, né, eles têm algum tipo de comprometimento que afeta os membros inferiores e o tronco, e eles necessariamente precisam esquiar sentados. A gente tem a categoria stand, que são para atletas que praticam a modalidade em pé, e aí esses atletas, eles podem variar, né, com pessoas com deficiências nos membros superiores, membros inferiores, ou até também em ambos os membros, né. E também a gente tem o visual impair, que são para pessoas com deficiência visual. E aí dentro dessa categoria a gente tem as classes que vai de B1 a B3. E aí, para ficar mais visual, como é que a gente divide nessas categorias? Dentro do stand, a gente tem ali do L2 ao LW4, que envolve esquiadores com comprometimento em 1 ou 2 membros inferiores, tá? Então, como vocês podem visualizar aqui na imagem, né, esse atleta aqui, ele tem uma perna amputada e ele esquia com uma prótese, e já esse outro atleta aqui, ele esquia com 2 próteses. E aí, ainda dentro da categoria stand, a gente tem do LW5 ao LW8, que aí já vai abranger atletas que têm algum tipo de comprometimento nos membros superiores. Então, isso aí pode variar bastante, né? A gente tem o Thomas aqui, que tem uma má formação em um dos braços, abaixo do cotovelo. Aí a gente já tem essa atleta aqui do Canadá, que tem uma deficiência no plexo braquial, então ela não tem o movimento do braço direito, esquia apenas com um bastão. A gente tem o exemplo do atleta chinês aqui, que não tem ambos os braços, então ele esquia sem os bastões. Então, dentro dessa categoria, a gente vai conseguir visualizar aí uma diversidade muito grande de pessoas competindo nela. E aí, para finalizar a classificação do stand, a gente tem a LW9, que vai envolver, né, atletas e esquiadores, competidores, que têm alguma deficiência que comprometa segmentos corporais simultaneamente, superiores e inferiores ao mesmo tempo, né? Então, pode ser aí um exemplo muito clássico, uma pessoa com paralisia cerebral em apenas um lado do corpo, uma hemiparesia, por exemplo. E aí, passando para outra categoria, a sitting, né, aquelas pessoas que competem a modalidade sentado, a gente vai de LW10 a 12. E o que é que vai diferenciar as pessoas nessas classes? Basicamente, o controle de tronco dela, tá? Então, para ficar um exemplo bem simples, o LW12 seria a pessoa que tem o controle de tronco 100%. Um exemplo, uma pessoa com amputação, como o Robelson Lula aqui, um dos nossos atletas, ele é um amputado de perna transfemoral na perna direita. Então, ele é o LW12 por ter o controle de tronco 100% preservado, e aí os demais atletas eles vão se diferenciar por esse controle de tronco, que é um movimento essencial, né, para você se propulsionar quando você está sentado nesse equipamento. Então, a gente tem o Christian, que é LW11,5, a gente tem a Aline, que é 10,5, ela já tem uma lesão medular, então ela esquia, né, com o joelho muito mais alto comparado com os outros atletas para poder dar esse apoio do tronco dela. Então, basicamente, a classificação funcional do sitting funciona dessa forma, tá? E aí a gente tem o Visual Impair, que vai de B1 a B3. Então, o B1, B2, B3, basicamente, é a mesma funcionalidade das outras modalidades paralímpicas, né? Como a classificação da pessoa com deficiência visual é uma classificação médica, ela não vai ser diferenciada, tá? Então, o B1, B2 e B3 são as mesmas pessoas de outras modalidades. Então, basicamente, o B1 é uma pessoa que apresenta uma perda visual e, no máximo, né, uma percepção de luz. Esse atleta ele vai competir, né,
utilizando o guia e venda obrigatoriamente. E aí o B2 e B3 são pessoas com baixa visão, que aí eles vão usar o guia e a venda opcionalmente, tá? Então, as pessoas, né, quando a gente vai conversar sobre a modalidade, sempre ficam curiosos, né? Como é que o atleta consegue ser guiado dentro de uma prova, né? No atletismo, por exemplo, eles vão segurando por uma fita, né? Mão com mão, então eles vão juntos, correndo um do lado do outro. Só que aqui no Parasky Cross Country, o guia ele vai à frente do atleta, sem nenhum objeto ou equipamento que ligue os dois. Então, essa comunicação é feita com um radiotransmissor, né, que o guia vai utilizando ali na frente e passando as informações para o atleta. E aí, aqui eu trago a grande curiosidade da modalidade, né, que é uma coisa que eu nunca tinha tido contato quando eu conheci a modalidade em 2018, que é o sistema de porcentagem. Essa modalidade, diferentemente da maioria das modalidades individuais paralímpicas, as classes elas são agrupadas dentro das 3 grandes categorias. Então, os atletas da categoria Visual Impair, B1, B2, B3, eles vão estar competindo juntos em uma mesma prova, disputando as mesmas medalhas. Os atletas da categoria Stand, do LW2 ao 9, igual. Do Sitting, do LW10 ao 12, igual, tá? E aí a gente se questiona como é que a gente vai juntar essas pessoas de classes diferentes em uma única categoria se a funcionalidade de uma para outra são diferentes. E aí que vem aqui esse sistema de porcentagem, onde você tenta equiparar os atletas, né, por esse sistema. Então, cada atleta aqui, de acordo com a sua funcionalidade, vai receber uma porcentagem, tá? E essa porcentagem aqui, ela vai ser aplicada posteriormente na prova. E como é que funciona esse sistema de porcentagem na prova? Eu trouxe um exemplo aqui de uma prova, né, um resultado de prova de short distance, 5 quilômetros, de uma Copa do Mundo na Alemanha, onde o primeiro colocado aqui, o Ivan, o russo, no tempo real dele, ele fez 12 minutos e 56 segundos. E aí, quando é aplicado, né, lá a correção de 95% por ele ser da classe LW11,5, o resultado final dele vai para 12 minutos e 17 segundos, tá? E aí o Christian aqui, né, o nosso brasileiro, que ficou em segundo, no tempo real dele, ele ficou com 13 minutos e 36 segundos. E aí, quando é aplicado o sistema de correção lá de 95%, por ele ser da classe 11,5, ele fica com 12 minutos e 55 segundos. Então, tem um decréscimo ali no tempo dele, por ele ser uma classe abaixo, por exemplo, do LW12, que é 100%. O LW12, ele não tem nenhum tipo de desconto no tempo dele. Então, teoricamente, aqui no tempo real, o Christian foi mais lento do que o Davidovich, o russo. Porém, aí, né, nesse sistema de correção por porcentagem, né, para poder a gente equiparar os atletas de acordo com a sua funcionalidade, o Christian ficou na frente dele na prova. É um pouco complicado de entender no primeiro momento, assim, mas é bem legal esse sistema de porcentagem. Eu gosto bastante, porque você consegue colocar pessoas, né, de diversas classes, diversas potencialidades de funcionalidade aí competindo junto. Por exemplo, a gente tem o quinto colocado aqui, o LW10, que seria uma pessoa que tem um controle de tronco muito mais afetado, né, que ficou em quinto numa prova, e ele é o único aqui entre os outros. Se esse atleta ele fosse competir apenas com a classe dele, essa classe ela ia ser extinta, muito provavelmente, porque a gente tem poucos atletas dentro dessa classe mundialmente competindo. E aí eu trouxe um videozinho aqui, rapidinho, só para vocês visualizarem um pouco da modalidade. Então são alguns trechos, né, de Beijing. Atletas da categoria Sitting competindo. Aí, atletas da categoria VI.
Então, é uma modalidade bem interessante. E aí, até o momento, né, eu fiquei falando sobre a modalidade, como ela é praticada na neve, e as pessoas se perguntam, né, e como a gente consegue desenvolver essa modalidade aqui no Brasil, se no Brasil a gente não tem neve? A gente desenvolve essa modalidade no Brasil graças ao roller ski, que é um equipamento que permite simular as técnicas do para-ski cross-country, né, ou do ski cross-country, no asfalto. Então, o roller ski, ele não é uma invenção brasileira, né, a gente é muito inteligente, a gente gosta de inventar as coisas, mas isso não é uma invenção brasileira. Ele foi construído ainda na década de 30, lá, né, lá no norte da Europa. E aí, desde a década de 30, ele vem se desenvolvendo e evoluindo ao longo dos anos, né, como vocês podem visualizar nas imagens aí. Ainda na década de 50, né, esses atletas, eles começaram a utilizar o roller ski como forma de treinamento, né, esses atletas que competiam ski cross country na neve utilizavam o roller ski durante o verão para poder treinar, continuar treinando durante o verão também, né, a parte específica da modalidade. Na década de 70 já foi começando aí as primeiras competições específicas do roller ski. Em 1985 foi criada a Federação Europeia de Roller Ski. Em 1992, a Federação Internacional de Esqui reconheceu a modalidade, né, o roller ski como uma modalidade, e daí, a partir daí foram criadas Copa do Mundo e campeonatos mundiais, e em 2015, né, mais recente, houve uma proposta de integração aí do ranking de esqui cross-country na FIS com a Federação Internacional de Esqui. Então, atualmente, as provas que são realizadas no roller ski, elas equivalem para o ranking mundial de esqui cross-country, da modalidade convencional. Na modalidade paralímpica, né, adaptada, isso ainda estão acontecendo conversas para poder aí entender, né, essa integração também, se é válida essa integração de um único ranking mundial. Bom, aí no Brasil, né, a partir do roller ski, a gente conseguiu desenvolver essa modalidade, né, e isso começou há pouco tempo, se a gente for observar, né, começou em 2012, com a parceria entre o CPB e a CBDN. Foi ainda lá em 2012 que o Brasil estreou nas primeiras competições internacionais. Em 2014 já fez a primeira participação em Jogos Paralímpicos em Sochi, e foi quando a CBDN começou o seu planejamento de longo prazo, né? Em 2015 foi iniciado os primeiros núcleos de iniciação da modalidade aqui no país. E em 2018, né, a partir desses núcleos aí que foram iniciados, principalmente em Jundiaí, em São Paulo, já surgiu novos atletas, né? Então, em 2018 foi a segunda participação do Brasil em Jogos Paralímpicos em Pyeongchang, na Coreia do Sul, com o Christian Ribera e com a Aline. E também houve a expansão dos núcleos, né? Que foi aí também que eu conheci e comecei a trabalhar com a modalidade aqui em São Carlos, no estado de São Paulo. Em 2018, essa expansão dos núcleos, né? Além de Jundiaí e São Paulo, a gente iniciou um núcleo aqui em São Carlos, iniciamos um núcleo em Santos e mais um núcleo em Jundiaí. Em 2018, 2019, a gente conseguiu conquistar as primeiras medalhas em Copas do Mundo, na Copa do Mundo da Finlândia, em dezembro de 2018. Eu tive o prazer, né, de estar presente lá nesse momento histórico para o país, né, em conquistar sua primeira medalha em Copas do Mundo. O Christian ganhou lá na época uma medalha de prata, uma de bronze, e a Aline ganhou a medalha de bronze. Em 2019, 2020, né, nessa temporada, a gente ainda, o Brasil, né, o país, a gente conseguiu aí emendar, né, diversas temporadas com grandes conquistas. Então, 2019 e 2020, a gente conquistou mais medalhas em Copas do Mundo em marcas históricas para o país, né? Cris, ele ficou em segundo lugar no ranking de Copas do Mundo. Em 2020, a gente, né, continuou dentro desse processo de desenvolvimento da modalidade aqui no Brasil, aumentar o número de núcleos, né? Então, a gente já tinha 6 núcleos de desenvolvimento. Em 2022, foi a nossa terceira participação em Jogos Paralímpicos de inverno, em Beijing. E em Beijing a gente conseguiu levar 5 atletas na modalidade, tá? Então aí a gente aumentou, né, de 2014 para 2018 para 2 atletas, e em 2022 a gente
competiu com 5 atletas, sendo 4 homens e uma mulher. E em 2023, a gente teve a marca histórica, né? A Aline se tornou campeã mundial na modalidade, na prova de sprint, então mais uma marca histórica aí para o Brasil. E nosso objetivo atual são os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026 em Milão, Cortina. Então, basicamente, né, é uma modalidade muito jovem a ser desenvolvida aqui no Brasil, né? Iniciando em 2012, e ao longo desses anos a gente já conseguiu conquistar muitos méritos aí, né, do nosso trabalho. E isso, né, volto a dizer que é graças ao roller ski, né, que a gente consegue desenvolver a modalidade aqui no Brasil e a gente vem conseguindo conquistar grandes méritos aí mundo afora, né. E aqui eu trouxe 2 imagens só para vocês visualizarem a similaridade, né, da modalidade do que a gente consegue aplicar no asfalto com o que a gente consegue aplicar na neve. Então, o padrão de movimento é o mesmo, né. Claro que tem suas diferenças, né, porque no asfalto é sempre a mesma condição, a rodinha é sempre a mesma, o asfalto é sempre o mesmo, e na neve sempre vai mudar, né? A condição da neve, ela pode estar mais fofa, ela pode estar mais gelo, ela pode estar mais solta, pode estar mais fria, mais quente, então sempre vai mudar o tipo de esqui que a gente vai usar, o padrão de movimento, então tem essas especificidades, mas a gente consegue atualmente, né, conseguir uma rápida adaptação quando a gente vai treinar e competir na neve. E aí aqui eu trago uma imagem do Christian, né, o padrão de movimento que ele faz no asfalto e o padrão de movimento que ele faz na neve. E aí aqui no Brasil a gente tem o circuito brasileiro de roller ski, né, que a gente consegue desenvolver aqui na cidade de São Carlos, onde a gente reúne aí, né, atletas de todos os núcleos para competir e confraternizar, né, o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí em todos os núcleos de desenvolvimento da modalidade. E o circuito também ele serve, né, como um parâmetro para a confederação, né, selecionar os atletas que possivelmente vão ter a chance de ir para a neve. E aí um videozinho aqui bem rápido do circuito brasileiro de roller ski. Bom, então o circuito ele acontece 4 vezes no ano. A gente tem provas aqui tanto convencionais quanto do para roller ski, né, a modalidade adaptada.
E aí a gente, aqui em São Carlos, né, principalmente, São Carlos se tornou um polo, né, da modalidade aqui no Brasil. A gente consegue fazer os treinos de performance, treino de iniciação, tudo aqui na cidade de São Carlos. Tá? Eu trouxe um videozinho aqui dos treinamentos de performance da equipe brasileira, com o roller ski. E aí, além do roller ski, né, com a categoria sitting, a gente consegue também utilizar um mountain board, que é um equipamento, né, que a gente consegue utilizar tanto no asfalto quanto em terrenos de terra mesmo, né? A gente tem um cerrado aqui da Universidade Federal de São Carlos, onde a gente consegue fazer muitos treinos também. Então, a gente consegue, além do roller ski, utilizar o mountain board, né, para desenvolver a modalidade, né? Os atletas de Santos utilizam lá na praia, então uma ideia aí para Ilhéus, caso a gente queira desenvolver a modalidade lá no litoral de Ilhéus, então é bem interessante aí o mountain board. Em 2022, a gente, em parceria, né, da CBDN com a UFSCar, né, a Universidade Federal de São Carlos, e a Secretaria de Esportes, né, Nacional, a gente inaugurou o NEBAR, que é um núcleo de esportes de base e alto rendimento, aqui em São Carlos, onde a gente consegue oferecer as atividades de roller ski, tanto para crianças e adultos, né, com e sem deficiência, tá? Então, a gente atualmente aqui conta com mais de 50 crianças sem deficiência praticando a modalidade, além também de crianças com deficiência praticando a modalidade, e a gente vem desenvolvendo cada vez mais, né, ao longo dos anos, aí, aumentando o número de participantes na modalidade. Então, aqui é uma foto, né, da nossa turminha de iniciação ao para roller ski, aqui, né, de São Carlos, ao para ski cross country. Atualmente a gente está com essa turminha aí firme e forte, e todo mundo aí na expectativa de ter uma chance de conhecer a neve no futuro. E as nossas metas e sonhos, né, é que a gente conquiste uma medalha no próximos Jogos Paralímpicos de Inverno, em 2026. Isso aí foi colocado dentro do plano longo, né, de trabalho que a CBDN fez lá em 2015. Então, é o nosso sonho aí que a gente conquiste essa medalha em 2026, tá? E a gente não está tão longe desse sonho, a gente sabe que é muito difícil conquistar essa meta, né, uma medalha paralímpica, mas atualmente a gente tem atletas competindo em um nível altíssimo mundialmente. A gente tem o Christian, que hoje está em terceiro no ranking mundial, com apenas 4,66 pontos, né? O atleta melhor ranqueado, ele tem 0 pontos no ranking mundial, então o Cris está em terceiro. A gente tem a Aline, que está em quarto no ranking mundial. Então, além deles dois, a gente tem outros atletas aí também que cada vez chegando mais forte a cada temporada. A gente tem a Helena, que está em 11º no ranking feminino, do sitting, o Guilherme, que está em 14º. Então, são atletas muito fortes aí, que cada vez mais estão chegando aí próximo desse sonho. E aí eu trago aqui 2 QR Codes, né, do Facebook da CBDN, o Facebook e do Instagram da CBDN, né, @BrasilNaNeve, para quem tem interesse aí de conhecer um pouco mais sobre a modalidade. Tem os contatos aí, o meu contato, né, e-mail e telefone, e também os contatos do coordenador da modalidade, né, o Leandro Ribella, e do supervisor paralímpico, o Gustavo Aidar. E é isso, muito obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a modalidade. Bom, gostaria de agradecer, professor Taylor, mais uma vez, parabenizar pela apresentação. Nós aqui da Sobamas, a gente fica muito feliz de ver essa representatividade do Nordeste, né? Tanto do esporte adaptado como do esporte paralímpico. O Taylor, mesmo hoje atuando lá na região sudeste, mas ele é baiano,
é daqui de Ilhéus, onde eu estou, foi meu aluno, né, aqui na graduação, e a gente sabe que, para além deles, nós temos aí muitas pessoas envolvidas nas regiões brasileiras. Então, parabenizar a Sobama por essa iniciativa de estar apresentando algumas ações que precisam ser conhecidas, ainda precisam ser mais disseminadas, e, como eu disse, para além do Taylor e do Flávio, nós temos aí várias pessoas envolvidas nas regiões brasileiras, então é muito importante a gente poder ter esses espaços para essa divulgação, e parabenizar pela dedicação, que vocês só nos dão orgulho, moçada, porque eu já sou de outra geração, que estão aí vindo com gás, e esse comprometimento e envolvimento que vocês têm com o trabalho de vocês. Então, parabéns, e a Sobama, representando aqui a Sobama, a gente agradece aí essa contribuição de vocês. Ok? Muito obrigada e boa noite. Vocês gostariam de falar alguma coisa, Taylor, Flávio? Só agradecer mesmo, mais uma vez, aí a Josley, a Sobama, falar que foi um prazer dividir aqui com o Flávio essa mesa redonda. Para mim é sempre uma satisfação. Flávio, grande amigão aí que eu fiz aqui em São Carlos. Ok. Flávio? Eu quero agradecer também, dizer o mesmo, né? O Taylor é um amigo querido, primeiro amigo, depois um colega de profissão, e falar sobre o handebol em cadeira de rodas é sempre um grande... Não é uma perda de tempo, é maravilhoso, eu amo fazer isso, do lado de pessoas queridas é ainda melhor. E na relação também com a Sobama, também vocês sabem do carinho que eu tenho por essa entidade e da importância dela para o desenvolvimento da atividade motora nacional. Então, um grande abraço, obrigado pela oportunidade, e estaremos juntos logo, né, certamente. Valeu. Ok. Tchau, tchau, obrigada, boa noite.